O que tudo indica, o Comitê de Investigação Russo, né, veio a público para dar os resultados da coleta dos restos mortais, o material biológico que foi coletado no local da queda do Legacy, que em teoria, né, teria vitimado o Prigozhin e mais 9 pessoas que estavam a bordo desse Legacy que foi abatido por um míssil, provavelmente. E é o que tudo indica, com base nessa análise, foi confirmada, né, a morte do Prigozhin na queda desse avião. Então, a gente já tem Vladimir Putin, que ele veio a público horas depois, né, do incidente com o próprio Prigozhin. Ele veio a público e falou que haveria toda uma investigação completa acerca das causas circunstanciais desse incidente, né, que o Kremlin declarou, e também não assumiu a sua autoria, e provavelmente eles jogaram ali para os ucranianos como uma política de desinformação durante todo o conflito que estava havendo com a invasão à Ucrânia. E agora com essa confirmação, com laudo médico e tudo, atestando que o Prigozhin morreu, o Prigozhin é aquele outro cabeçudo lá, que era a nata, né, a alta cúpula do grupo paramilitar Wagner, e é o que tudo indica agora, como espera-se, né, que haja um desmantelamento por parte desses mercenários, esse exército privado, cerca de quase 20 mil combatentes ali que estavam sob as ordens do Prigozhin e desse outro cabeçudo que morreu lá, e eles empregados aí, praticamente um exército privado de Putin a ponta de lança desde 2014 na Geórgia e diversos países do continente africano, e usados ali para desestabilizar governo, para colocar governantes ali associados a Putin e a Rússia e toda a política expansionista russa. Então, e todo aquele contexto de desavença que o próprio Prigozhin teve, com todo o desenvolvimento da tentativa de tomada da cidade, dos escombros ali, o que sobrou da cidade de Bakhmut, e Prigozhin ali diversas vezes vindo a público trazendo vídeos ali falando da incompetência da alta cúpula do exército russo em fazer a gestão logística de armas, emprego de suprimento, munição e os itens necessários para manter a incursão ali e a tomada, né, de Bakhmut. E diversas vezes ele veio a público dirigindo, inclusive contra as figuras pessoais ali do comandante Gerasimov e do comandante do Estado-Maior russo e também do ministro da Defesa russo, o Shoigu. Ele diversas vezes, o próprio Prigozhin, vindo a público, dando a cara a tapa e mostrando ali o desentendimento dele, seja tanto nas estratégias, políticas estrategistas empregadas durante a invasão, quanto na própria logística da coisa. E ele também falando que havia toda uma falha operacional, uma falha de informação, uma falha de cadeia de comando, então havia toda uma treta entre ele, e tanto é que meses atrás houve o Ministério da Defesa fizeram uma votação ali meio que obrigando, né, todos os combatentes a se alistarem o exército formal, formalizando ali, né, a adesão deles para tentar eliminar todo tipo de exército privado ali e tentar minar um pouco essa influência ascendente cada vez mais que Prigozhin já tem de décadas aí como um associado do círculo pessoal para Putin, agora empregando e se tornando um risco pessoal, né, para a alta cúpula militar. E a gente vê que Prigozhin cada vez mais, e para o Ocidente aqui para a gente, apesar de poucas informações, apesar da Rússia ter uma política fechada com relação ao Ocidente, para a gente aqui chegava poucas informações, às vezes informações dúbias que demoravam horas para a gente ter uma certeza da informação da fonte ali, que era verídica, uma veracidade da informação. Então, esse lapso de tempo, essa janela de tempo, então as informações que chegavam pra gente, que são exportadas pra gente, a informação que era circulada dentro da Rússia é diferente. Então pra gente Prigozhin praticamente teve uma ascendência midiática com a invasão da Ucrânia, mas dentro da Rússia ele já é famoso há muito tempo, então ele tem uma influência. Tanto é que a marcha dele, né, do grupo Wagner até os 200 quilômetros perto de Moscou, quando ele fez a tentativa de insurgência que diversas pessoas aí acharam que era um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, quando na verdade o próprio Prigozhin e vários grupos aí associados a grupos de Telegram, né, associados aí a membros do grupo Wagner, ele chamava os destacamentos para irem em um conflito direto contra a alta cúpula militar e não contra o Putin. Então
E essa provável morte dele deixa um espaço aí para a gente imaginar como e analisar nos próximos movimentos nesse grande xadrez, como que essa força, esse destacamento do próprio grupo Wagner, esse pelotão, essa unidade de quase 20 mil combatentes, como que eles vão ser alocados, se eles vão aceitarem ser absorvidos pelas forças militares russas, pelo Ministério Russo, pelo exército regular, ou se vai haver uma debandada para vários países, para outros países, ou se eles vão responder ao chamado dos insurgentes russos que estão lutando junto do lado ucraniano contra, e inclusive realizando diversos ataques ali contra o território russo. E se esses grupos, se esses combatentes Wagner, se eles vão aceitar esse chamado, ou se eles vão aceitar o chamado do Lukashenko, que é o presidente, né, da Bielorrússia, que também deixa muito a desejar, principalmente ali quando Prigozhin desistiu da marcha dele, desistiu do ataque em Moscou, e ele teve toda aquela treta, e o Lukashenko fez a intervenção ali, oferecendo seu país, a Bielorrússia, como um asilo político para o próprio Prigozhin, para soldados ali, oferecendo bases ali para eles se alocarem. E Prigozhin aceitou, foi para a Bielorrússia, e uma semana depois já haviam vídeos e provas em vídeos tal que ele estava em Moscou, estava dentro da Rússia. Então também há informações aí de que não é a primeira morte do Prigozhin, então ele já décadas atrás já houve uma queda com um avião, quase na mesma circunstância dessa última que aconteceu semana passada, e que o nome dele constava na lista de passageiros, de tripulantes a bordo, e constava como morto, e aí ele apareceu dias depois dentro da Rússia, alegando que nada havia acontecido. Então, por mais que haja provas, por mais que haja laudo médico, por mais que haja dezenas de informações vindo a esse encontro de que atestando a morte dele, então ainda assim a gente fica com um pé atrás, aquele 1% de probabilidade de ser toda uma manobra gancho lateral, com um sentido ainda dúbio do que pode ser. Eu não estou afirmando que eu acredito 100% na morte dele, e nem que não. Então fica um espaço aberto aí para a gente analisar nos próximos movimentos, tanto do Kremlin, quanto do Putin, quanto do próprio grupo Wagner, como que eles vão se responder, inclusive diversos soldados ali, combatentes, integrantes desse exército privado, vendo a público ali, demonstrando um sentimento de despedindo, chorando, não sei o que, e vários deles prometendo vingança, prometendo se juntar e marchar em direção a Moscou, e fazer um ataque efetivo e não parar, não fazer aquela pausa que Prigozhin acabou fazendo. Então a gente vê o próprio exército Wagner foi sempre empregado desde sua criação lá em meados de 2014 em toda a questão da Geórgia, da Crimeia e das repúblicas ali africanas, e como que eles foram usados, e foi um elemento, foi uma força externa às forças regulares, e que teve papel fundamental e principal nas maiores vitórias da Rússia como poderio militar, que a gente vê que sem eles a Rússia não teria avançado, principalmente em Bakhmut, como aconteceu recentemente, e que essa duração da guerra, que inicialmente a alta cúpula russa ali, do Ministério Russo, eles esperavam um conflito rápido e relativamente fácil, né, com uma Ucrânia enfraquecida em relação às suas defesas, e que aceitariam qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de diretriz vindo do Kremlin para evitar uma invasão dentro do seu território, e é justamente o que não está acontecendo. A gente vê todo o Ocidente via a OTAN fortalecendo ali a Ucrânia, treinando soldados, treinando combatentes, enviando suprimentos, enviando remédio, enviando armamento, todo tipo de armamento, logística. E a gente vê países da Europa, principalmente a Alemanha, Inglaterra, enviando, Israel enviando recursos ali, sejam militares, sejam dinheiro, e fortalecendo a Ucrânia, e a Rússia cada vez mais ficando, tendo o desgaste de uma guerra prolongada que não é benéfica de nenhuma maneira, e agora ainda mais sem o emprego dessas forças regulares. E inclusive ultimamente eu vi aqui hoje cedo que o Ministério Russo, eles vão tentar
proibir, né, todo tipo de forças regulares privadas. Então, há toda uma manobra aí, principalmente ali que a gente não consegue ver pelos noticiários, que não chega até nós. Então, há toda uma cadeia de eventos circunstanciais ali, estratégicos, que vão ditar os próprios movimentos do próprio grupo Wagner como em si, como a resposta dos combatentes, integrantes desse grupo privado, e como que a Ucrânia vai responder, né, principalmente essa última leva de ataques que eles estão fazendo, essa ofensiva em que eles estão avançando cada vez mais dentro do próprio território russo. E vamos ver como que vai se desenvolver esses acontecimentos a partir de agora, né?